O cristal estilhaçou-se contra o mármore italiano, com um som que cortou o salão como uma lâmina. Conversas cessaram. Cabeças viraram. Olhares afiados convergiram para a mulher de vestido azul marinho simples, que permanecia imóvel diante dos cacos brilhantes espalhados a seus pés. Helena Cardoso não tremeu, não corou. Apenas curvou-se com elegância natural para recolher os fragmentos maiores, ignorando o murmúrio venenoso que começava a se espalhar pelo salão imperial do Hotel Copacabana Palace. Que falta de classe, sussurrou Beatriz Almeida Montenegro, herdeira de uma das maiores fortunas imobiliárias do Rio de Janeiro, alto o suficiente para ser ouvida por 3 mesas ao redor. Não consegue nem segurar uma taça. Como esperavam que ela se encaixasse aqui? Coitado do Rodrigo, concordou Márcia Vilela, ajeitando o colar de esmeraldas no pescoço. Deve estar arrependido. Casou-se por impulso e agora está preso a essa situação. Helena ergueu-se devagar, os pedaços de cristal equilibrados na palma da mão. Seus olhos castanhos varreram o ambiente com uma serenidade desconcertante. Não havia mágoa naquele olhar. Não havia vergonha. Havia algo mais profundo, algo que as mulheres cobertas de joias não conseguiam decifrar. Um sorriso discreto tocou seus lábios. Rodrigo Mendes Cavalcante atravessou o salão em passadas firmes, seu smoking impecável contrastando com a tensão que emanava dos ombros largos. Chegou ao lado da esposa e tocou-lhe o cotovelo com delicadeza. "Está tudo bem, amor?" A voz dele era baixa, apenas para ela. "Perfeitamente", Helena respondeu, depositando os cacos em uma bandeja que um garçom apressado oferecera. "Apenas um pequeno acidente. Não precisa ficar aqui se não quiser." Helena virou-se para o marido e algo no olhar dela fez Rodrigo relaxar os ombros. "Eu quero ficar, tenho motivos." Ele franziu o senho, confuso, mas não teve tempo de questionar. A mão de Helena deslizou para dele, entrelaçando os dedos com firmeza. Juntos, retornaram à mesa principal, onde os convidados do evento beneficente da Fundação Mendes Cavalcante fingiam não tê-los observado. O jantar prosseguiu em um ritmo desconfortável. Pratos de lagosta e filé mignon eram servidos enquanto conversas artificiais preenchiam os espaços. Helena comia em silêncio, respondendo com monossílabos educados quando alguém se dignava a incluí-la na conversa. "E você, Helena?" começou Beatriz, inclinando-se sobre a mesa com um sorriso que não alcançava os olhos. "Trabalha com o quê, exatamente?" "Antes do casamento, digo." A pergunta carregava veneno mal disfarçado. Todos sabiam que Helena não vinha de dinheiro. Todos sabiam que ela trabalhara em empregos comuns antes de conhecer Rodrigo. A elite adorava lembrar-se disso. "Trabalhei em uma livraria", Helena respondeu com simplicidade. "Pequena, no centro histórico de São Paulo, 200 metros quadrados, paredes cobertas de estantes até o teto, cheiro de papel antigo e café forte." "Que pitoresco", Márcia comentou, trocando olhares com Beatriz. "Era maravilhoso", Helena continuou, e havia calor genuíno em sua voz. Organizava as prateleiras de manhã, ajudava clientes a encontrarem livros raros à tarde. Às vezes ficava até depois do expediente, apenas lendo. "Deve sentir falta", Beatriz disse, fingindo compaixão. "Deve ser difícil se adaptar a este mundo, tão diferente do seu." Helena tomou um gole de água, saboreando o momento. "Adaptar-me? Talvez. Mas carregar quem eu sou? Isso nunca foi difícil." O silêncio que se seguiu foi denso. Rodrigo apertou a mão da esposa sob a mesa, um sorriso de admiração tocando seus lábios. A sobremesa estava sendo servida quando Eduardo Mendes Cavalcante, pai de Rodrigo, levantou-se para o discurso de abertura da programação beneficente. Alto, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, ele comandava a atenção com a naturalidade de quem nascera para liderar. "Senhoras e senhores", sua voz ecoou pelo salão. "Esta noite celebramos não apenas a prosperidade que construímos, mas nossa responsabilidade em compartilhá-la. A Fundação Mendes Cavalcante existe para transformar vidas através da educação."
Aplausos educados pontuaram a fala. Este ano, temos um projeto especial. Uma iniciativa que alcançará jovens de todo o país, oferecendo bolsas integrais, mentorias e oportunidades que muitos acreditam impossíveis. Helena sentiu o coração acelerar. Rodrigo apertou sua mão novamente, desta vez com urgência. E eu não poderia estar mais orgulhoso, Eduardo continuou, de anunciar que a mente brilhante por trás deste projeto é minha nora, Helena Cardoso Cavalcante. O salão mergulhou em um silêncio atônito. Helena sentiu todas as máscaras caírem. Os rostos ao redor da mesa principal congelaram em expressões de choque mal disfarçado. Beatriz deixou o garfo escorregar dos dedos. Márcia engasgou-se com o vinho. Eduardo estendeu a mão. Helena, querida, venha nos contar sobre este sonho que você trouxe à vida. Os segundos que se seguiram pareceram eternos. Helena levantou-se com a mesma calma que mantivera ao quebrar a taça. Alisou o vestido azul marinho, tão simples comparado aos trajes de alta costura ao redor, e começou a caminhar em direção ao palco. Cada passo ecoava no mármore. 300 pares de olhos a seguiam. Sussurros se multiplicavam como fogo em palha seca. Quando alcançou o microfone, Helena permitiu-se um momento. Respirou fundo. Olhou para Rodrigo, que a observava com um misto de amor e expectativa. Depois varreu o salão com os olhos, pousando deliberadamente em cada face que a havia julgado. Boa noite. Sua voz era clara, sem hesitação. Sei que muitos aqui se perguntam quem sou eu, de onde vim, o que faço neste lugar. O silêncio era absoluto agora. Nasci em São Bernardo do Campo, periferia de São Paulo. Minha mãe costurava uniformes escolares em casa. Meu pai conduzia ônibus. Cresci em um apartamento de 2 cômodos, onde o cheiro de café se misturava com o barulho do trânsito que nunca cessava. Algumas pessoas mudaram de posição, desconfortáveis. Não estudei em colégios particulares. Não viajei para o exterior nas férias. Não tive aulas de etiqueta ou professores de línguas estrangeiras. Helena fez uma pausa. Mas tive livros e tinha fome de conhecimento que nenhuma origem humilde conseguiu apagar. Rodrigo sorriu, os olhos brilhando. Aos 15 anos, enquanto ajudava minha mãe nas costuras, aprendi inglês sozinha com livros de biblioteca e vídeos gratuitos na internet. Aos 17, comecei francês. Depois italiano, espanhol e alemão. Não porque precisasse para algum emprego, mas porque cada idioma era uma janela para um mundo que eu não podia fisicamente alcançar, mas que podia habitar através das palavras. O salão estava paralisado. Helena sentiu a mudança no ar, mas não recuou. Este projeto existe porque sei exatamente como é ser brilhante e invisível ao mesmo tempo. Conhecer 5 idiomas e trabalhar organizando prateleiras, entender economia global e depender de vale transporte. Sua voz ganhou força. Há milhares de jovens neste país que são exatamente como eu fui, com mentes afiadas e sonhos enormes, presos em sistemas que não reconhecem seu valor. Beatriz olhou para o colo. Márcia tomou mais vinho. A fundação vai mudar isso, não com caridade condescendente, mas com oportunidades reais, bolsas integrais, mentoria individualizada, conexões com empresas que valorizam talento acima de sobrenomes. Helena respirou fundo, preparando-se para o final. Agradeço ao meu sogro pela confiança. Agradeço ao meu marido por acreditar que o amor vale mais que convenções sociais. Ela fez uma pausa deliberada. E agradeço a todos vocês por estarem aqui esta noite. Porque, querendo ou não, seus recursos ajudarão a construir escadas para quem a sociedade insiste em manter no chão. Silêncio que se seguiu durou 3 batidas cardíacas. Então Eduardo começou a aplaudir. Rodrigo se levantou, aplaudindo com força. Lentamente, como dominós caindo, o salão inteiro se ergueu em ovação. Mas Helena sabia que a noite estava apenas começando. O verdadeiro teste viria na hora do coquetel, quando as máscaras voltariam e as palavras venenosas encontrariam novos alvos. Ela desceu do palco com a mesma elegância discreta, mas seu coração batia forte. Rodrigo a encontrou no final da escadaria, puxou-a para um abraço apertado. Você foi perfeita.
sussurrou em seu ouvido. Absolutamente perfeita. Eles ainda me odeiam, Helena murmurou de volta. Por enquanto, mas espere até o coquetel. Rodrigo afastou-se o suficiente para olhar nos olhos dela. Confia em mim? Helena assentiu, embora não entendesse completamente. O salão começou a se reorganizar para a recepção. Garçons traziam bandejas de champanhe e canapés. Grupos se formavam, conversas recomeçavam, mas agora havia algo diferente no ar. Curiosidade misturada com ressentimento. Admiração forçada lutando contra preconceito arraigado. E Helena, no centro de tudo, permanecia serena. Porque sabia algo que ninguém mais naquele salão ainda compreendia. A noite mal começara, e o jogo de poder estava prestes a virar completamente. O coquetel começou com a sutileza de uma dança de salão, onde cada movimento era calculado, e cada palavra carregava um segundo significado. Helena aceitou uma taça de água com gás de um garçom e posicionou-se ao lado de Rodrigo, observando os grupos se formarem como constelações sociais ao redor do salão. A senhora do vestido verde se aproximando, Rodrigo murmurou discretamente. Embaixadora da França, Madame Dubois. Helena apenas assentiu, mantendo o rosto neutro. A mulher era a elegância personificada. Cabelos loiros presos em um coque sofisticado, vestido Chanel verde esmeralda, postura ereta como uma bailarina. Seus olhos azuis avaliaram Helena com a precisão de quem estava acostumada a categorizar pessoas em segundos. Monsieur Cavalcanti, ela cumprimentou Rodrigo em francês com sotaque parisiense perfeito. Que discurso tocante sua esposa apresentou. Muito sincero. O tom deixava claro que sinceridade não era necessariamente um elogio em círculos diplomáticos. Rodrigo abriu a boca para responder, mas Helena adiantou-se. Obrigada, Madame Dubois, disse em francês fluente, sem traço de sotaque brasileiro. A sinceridade às vezes incomoda, mas prefiro a verdade desconfortável à mentira educada. A embaixadora piscou surpresa. Sua postura mudou sutilmente, endireitando-se ainda mais. Seu francês é excelente, comentou, desta vez com genuína curiosidade. Estudou na França? Não. Aprendi, sozinha, com livros de segunda mão e podcasts gratuitos. Helena sorriu. Li Proust no original antes de ter dinheiro para comprar uma passagem de metrô. Madame Dubois inclinou a cabeça, reavaliando completamente a mulher à sua frente. Fascinante. E que outras línguas domina? Inglês, italiano, espanhol e alemão. Estou começando mandarim, mas ainda tropeço nos tons. A embaixadora soltou uma risada genuína, algo raro em eventos diplomáticos. Você é uma surpresa, Madame Cavalcanti. Uma surpresa muito agradável. Enquanto conversavam sobre literatura francesa contemporânea, Helena percebeu outros olhares convergindo. Beatriz e Márcia observavam de longe, rostos contorcidos em confusão e frustração. Eduardo Cavalcanti, parado próximo ao bar, sorria discretamente. A conversa com Madame Dubois durou 15 minutos. Quando a embaixadora finalmente se despediu, foi com um convite genuíno para um café e promessa de introduções no consulado francês para o projeto da fundação. Primeira impressão mudada. Rodrigo sussurrou quando ficaram sozinhos. Mais 4 para ir. 4? Observe. Ele indicou discretamente com o queixo. Embaixador alemão, 3 horas. Investidor italiano próximo à escultura. Empresária espanhola perto das janelas. E o cônsul britânico chegando agora. Helena sentiu uma pontada de nervosismo, mas respirou fundo. Rodrigo conhecera essas pessoas durante meses de preparação para o evento. Ele sabia exatamente o que estava fazendo ao posicioná-la ali. Confie no processo, ele murmurou, beijando sua têmpora. Você nasceu para isso. O embaixador alemão foi o próximo a se aproximar. Heinrich Müller tinha quase 2 metros de altura, ombros largos e uma expressão permanentemente séria que intimidava até os mais corajosos. Ele cumprimentou Rodrigo formalmente, depois voltou sua atenção para Helena. Frau Cavalcanti, começou em português carregado de sotaque. Ouvi falar do seu projeto educacional. Helena estendeu a mão.
Herr Botschafter, é uma honra. Então, sem avisar, trocou para alemão. Espero que considere apoiar nossa iniciativa. Acreditamos que educação não conhece fronteiras. O embaixador congelou. Seus olhos azuis se arregalaram ligeiramente, única expressão de surpresa em um rosto treinado para a neutralidade diplomática. Você fala alemão? Não foi uma pergunta, mas uma constatação carregada de espanto. Sim. Comecei lendo Goethe e Kafka. Depois mergulhei em Hegel, embora confesse que ainda luto com alguns conceitos filosóficos mais densos. Heinrich soltou algo que poderia ser classificado como uma risada. Até alemães lutam com Hegel, minha cara. Seu sotaque é impressionante. Bávaro. Estudei principalmente com materiais de Munique. Tinha um professor virtual maravilhoso de lá. A conversa fluiu naturalmente. O embaixador, conhecido por sua rigidez, relaxou visivelmente. Discutiram sistemas educacionais alemães, políticas de intercâmbio, oportunidades de parceria. Quando ele finalmente se despediu, foi com um cartão de visitas pessoal e promessa de reunião formal. Beatriz Montenegro havia se aproximado o suficiente para ouvir fragmentos da conversa. Sua expressão era uma mistura tóxica de inveja e incredulidade. Quando Helena passou por ela, ouviu o sussurro venenoso dirigido a Márcia. Deve ter contratado professores particulares assim que casou. Teatro barato. Helena não respondeu. Não precisava. A noite estava apenas no começo. O investidor italiano, Giovanni Martinelli, foi mais direto. Abordou Helena e Rodrigo, sem rodeios, falando em inglês rápido com sotaque carregado. Senhora Cavalcanti, seu projeto me interessa. Invisto em educação há 20 anos, mas preciso saber, você entende realmente de gestão ou é apenas uma porta-voz bonita? A rudeza pegou Rodrigo de surpresa, mas Helena manteve a compostura. Senhor Martinelli, respondeu em italiano perfeito, aprecio a franqueza. Então vou retribuir. Sim, entendo de gestão. Montei o orçamento completo do projeto, incluindo projeções de 5 anos, análise de custo-benefício por aluno e métricas de impacto social mensuráveis. Posso enviar o relatório completo se desejar. Giovanni piscou. Depois sorriu, algo genuíno e caloroso. Você fala italiano e veneziano pelo sotaque. Aprendi principalmente com óperas e filmes de Fellini. Talvez por isso tenha esse sotaque específico. Dio mio, uma mulher de cultura. Giovanni virou-se para Rodrigo. Você é um homem de sorte, amigo. Muito esperto. A conversa durou meia hora. Giovanni compartilhou histórias de projetos educacionais na Itália, sucessos e fracassos, lições aprendidas. Helena absorvia cada palavra, fazendo perguntas inteligentes, anotando mentalmente contatos e sugestões. Quando ele finalmente se despediu, foi com um aperto de mão firme e promessa de investimento significativo. 3 de 5, Rodrigo sussurrou, orgulho claro na voz. Você está arrasando. Mas Helena sentiu o cansaço começando a pesar. Manter conversas profundas em múltiplos idiomas exigia concentração intensa. Ela escusou-se brevemente para buscar água, aproveitando os segundos de solidão para reorganizar os pensamentos. Foi quando ouviu a conversa. Márcia e Beatriz estavam próximas ao buffet, parcialmente escondidas por um arranjo floral elaborado. Não perceberam Helena atrás da coluna. É impossível, Beatriz sibilava. Ninguém aprende 5 idiomas sozinha. Ela está mentindo. Talvez Rodrigo tenha pago professores antes do casamento, Márcia especulou, para que ela não o envergonhasse. Ou ela tinha dinheiro escondido. Talvez não seja tão humilde quanto finge ser. De qualquer forma, é uma farsa. Mulheres como ela sempre encontram um jeito de subir usando homens. Helena fechou os olhos, respirando fundo. A raiva borbulhava, mas ela a empurrou para baixo. Confrontá-la seria satisfatório por 5 segundos e contraproducente a longo prazo. Não, havia uma forma melhor. Retornou ao salão principal, onde Rodrigo conversava com um casal mais velho. Ele a apresentou como Sofia e Manuel Herrera, empresários espanhóis, donos de uma rede de escolas técnicas na América Latina. Muito gusto, Helena cumprimentou em espanhol castelhano limpo.
He oído hablar mucho de su trabajo en educación técnica. Sofía Herrera iluminou-se imediatamente. Hablas espanhol. Que maravilha! A conversa fluiu naturalmente para políticas educacionais, desafios de implementação em comunidades carentes, sustentabilidade de projetos sociais. Sofia era apaixonada pelo tema, gesticulando animadamente enquanto compartilhava décadas de experiência. Manuel, mais reservado, fazia perguntas pontuais que revelavam profundo conhecimento técnico. Helena se viu genuinamente envolvida. Esqueceu o cansaço, esqueceu as fofocas, esqueceu até onde estava. Discutia metodologias de ensino, compartilhava pesquisas que havia lido, debatia estratégias de engajamento comunitário. Você precisa visitar nossas escolas em Bogotá, Sofia insistiu, segurando as mãos de Helena com entusiasmo. Ver na prática o que funciona e o que não funciona. Precisamos implementar seu modelo aqui também. Quando o casal finalmente se afastou para buscar mais vinho, Rodrigo puxou Helena para um abraço rápido. 4 de 5, falta apenas um. O cônsul britânico, James Pemberton, era um homem de meia idade com bigode grisalho e ar de perpétua desaprovação. Ele observara Helena à distância a noite inteira, sem nunca se aproximar. Agora, finalmente, avançou com passos medidos. Mrs. Cavalcanti, cumprimentou em inglês britânico impecável. Quite the performance tonight. O tom era ambíguo. Performance podia ser elogio ou acusação. Helena decidiu enfrentar diretamente. Thank you, Consul. I hope it was convincing. Oh, it was convincing indeed. Ele tomou um gole de whisky. The question is whether it was genuine. Rodrigo tensionou ao lado dela, mas Helena tocou seu braço suavemente. With all due respect, Consul Pemberton, I don't need to convince you of my authenticity. My work will speak for itself. Bold words. Ela estudou-a com olhos penetrantes. Tell me, where did you learn your English? Oxford recordings? BBC podcasts, actually. And Dickens. Lots of Dickens. Dickens? Uma sobrancelha levantou. Not exactly light reading. Great Expectations was my first complete novel in English. Took me 4 months and 2 dictionaries, but I finished it. Algo mudou na expressão de Pemberton. A desaprovação deu lugar a interesse genuíno. What did you think of Pip's Journey? E assim começou uma discussão literária profunda. Helena compartilhou interpretações, debateu simbolismos, citou trechos de memória. Pemberton contra-argumentava, testava, desafiava. Não era uma conversa social, era um duelo intelectual. 20 minutos depois, o cônsul finalmente recuou. Well, I'll be damned, disse, e pela primeira vez sorriu. You're the real deal, aren't you? I never claimed to be anything else. No, you didn't. And that, Mrs. Cavalcanti, is what makes you remarkable. Ele estendeu a mão. You have my full support for your educational initiative. Let's schedule a proper meeting next week. Quando ele se afastou, Helena finalmente permitiu-se relaxar. As pernas tremiam ligeiramente. O cansaço mental era intenso, mas ela havia conseguido. Rodrigo a envolveu com um braço, beijando seu cabelo. 5 de 5. Você foi absolutamente incrível. Do outro lado do salão, Beatriz e Márcia observavam com expressões de derrota. Seus sussurros venenosos haviam cessado. O impossível havia acontecido diante de seus olhos. A mulher comum, a intrusa, a oportunista, havia dominado o salão mais exclusivo do Rio de Janeiro, usando apenas sua mente e seu conhecimento. E não havia como negar. Não havia como diminuir, não havia como transformar em fraude. Era real. Tudo era absolutamente real. E essa verdade doía mais que qualquer humilhação pública poderia ter doído. A madrugada encontrou Helena na varanda do apartamento em Ipanema, observando o mar escuro sob a luz da lua minguante. O vestido azul marinho havia sido trocado por um roupão simples de algodão, mas a tensão ainda habitava seus ombros. Rodrigo apareceu com 2 xícaras de chá de camomila, oferecendo uma a ela, antes de se sentar na cadeira ao lado. Você deveria estar dormindo, ele disse suavemente. Foi uma noite intensa. Não consigo desligar a mente.
Helena soprou o chá quente, seus olhos ainda fixos no oceano. Fico repassando cada conversa, cada olhar, cada palavra. Você foi perfeita, melhor que perfeita. Mas ainda não é suficiente, é? Ela finalmente olhou para ele. Vi os rostos delas. Beatriz, Márcia, aquela mulher de vermelho cujo nome esqueci. Elas não mudaram de ideia sobre mim. Apenas mudaram de estratégia. Rodrigo suspirou, sabendo que ela estava certa. O preconceito não desaparece em uma noite. Mas você plantou sementes de dúvida. E dúvida é o primeiro passo. Quanto tempo até que germinem? O tempo que for necessário. Ele segurou a mão dela. Helena, você não precisa provar nada a essas pessoas. Não deve a elas nenhuma explicação ou performance. Eu sei, sua voz era baixa, mas não fiz aquilo por elas. Fiz por todos os jovens que vão olhar para mim e pensar que também conseguem. Fiz pela menina de 15 anos que eu fui, invisível na periferia, sonhando com mundos que pareciam impossíveis. Rodrigo puxou-a para um abraço. E é por isso que eu te amo. Não pela fluência em idiomas ou pelo intelecto brilhante, mas pelo coração que se recusa a esquecer de onde veio. Eles ficaram assim por longos minutos, ouvindo as ondas quebrarem na praia distante. O amanhecer trouxe consequências inesperadas. O celular de Helena começou a vibrar às 7 da manhã, notificações explodindo uma após a outra. Rodrigo, já acordado e preparando café, trouxe o aparelho até ela. Você vai querer ver isso. Helena sentou-se na cama, franzindo o senho enquanto desbloqueava a tela. Suas redes sociais, que ela raramente usava, estavam inundadas de mensagens. O Instagram mostrava milhares de seguidores novos. O Twitter tinha seu nome entre os assuntos mais comentados do Brasil. O que aconteceu? Ela clicou em um dos links mais compartilhados. Era um vídeo. Alguém havia filmado seu discurso no evento beneficente. A qualidade era razoável. O ângulo capturava perfeitamente sua expressão serena e sua voz firme. As legendas em português destacavam trechos específicos. Não estudei em colégios particulares. Não viajei para o exterior nas férias, mas tive livros. O vídeo tinha 2 milhões de visualizações. Os comentários se multiplicavam por segundo. Ela é incrível. Representatividade real. Finalmente alguém que mostra que conhecimento não depende de dinheiro. Meu Deus, que mulher inspiradora! Mas nem tudo eram flores. Rolando mais abaixo, Helena encontrou o outro lado da moeda. Teatro puro. Ninguém aprende 5 idiomas sozinha. Casou-se com um bilionário e agora quer lacrar. Típico. Discurso bonito, mas aposto que tem equipe de assessores escrevendo tudo. Rodrigo leu por cima do ombro dela. Ignore os haters. Olhe para o positivo. É tão rápido. Helena sentiu-se tonta. Eu não esperava que isso vazasse. Era inevitável. 300 pessoas naquele salão, todas com celulares, e você causou impacto. Ele beijou sua testa. Prepare-se, isso é só o começo. A previsão de Rodrigo se confirmou ao longo do dia. Jornalistas começaram a ligar. Produtores de programas de televisão enviaram convites. Revistas queriam entrevistas exclusivas. O site da Fundação Mendes Cavalcante teve um aumento de 400% no tráfego. Eduardo Cavalcante apareceu no apartamento por volta do meio-dia, trazendo croissants frescos e um ar de satisfação contida. Helena, querida, ele abraçou a nora com afeto genuíno. Você virou o assunto da semana. O telefone da fundação não para de tocar. Me desculpe se causei transtorno. Helena começou, mas Eduardo levantou a mão. Transtorno? Isso é exatamente o que precisávamos. Visibilidade, engajamento, interesse público. Empresas estão ligando, oferecendo parcerias. Universidades querem colaborar. Você transformou um projeto em um movimento. Rodrigo, serviu café para os 3. E a família? Como estão reagindo? A expressão de Eduardo escureceu ligeiramente. Sua tia Carmen ligou 3 vezes. Ela não está feliz. Deixe-me adivinhar, Rodrigo disse com ironia. Acha que Helena está buscando holofotes? Que isso é inapropriado para a família? Que deveríamos manter perfil discreto? Em resumo, sim. Eduardo suspirou.
Mas Carmen sempre foi conservadora demais. Ela ainda vive como se estivéssemos em 1950. Helena mordeu o lábio. Carmen Mendes Cavalcante era a irmã mais velha de Eduardo, uma matriarca temida que controlava grande parte das decisões sociais da família. Ela havia se oposto veementemente ao casamento de Rodrigo com Helena desde o princípio. Ela vai criar problemas? Helena perguntou. Já está tentando. Eduardo foi direto. Ligou para conselheiros da fundação, sugerindo que talvez fosse melhor adiar o projeto, que a exposição pública é arriscada, que precisamos de mais planejamento. E o que você disse? Que ela pode opinar quando fizer doações do tamanho das que conseguimos ontem à noite. Eduardo sorriu. 3 empresários se comprometeram com aportes significativos. O cônsul britânico ofereceu apoio do governo do Reino Unido. Isso vale mais que a aprovação de Carmen. Mas Helena conhecia famílias, poderosas o suficiente agora para saber que o jogo político interno era mais complexo que aportes financeiros. Carmen tinha influência, conexões, poder de causar danos sutis que números não mediam. Preciso falar com ela, Helena decidiu. Rodrigo e Eduardo trocaram olhares preocupados. Tem certeza? Rodrigo perguntou. Carmen não é fácil. Ela vai tentar te intimidar. Deixe que tente. Helena endireitou os ombros. Se vou liderar este projeto, não posso fugir de conversas difíceis, especialmente não dentro da própria família. Eduardo assentiu lentamente, respeito evidente nos olhos. Você é corajosa. Sempre soube disso. A reunião foi marcada para o dia seguinte, na mansão de Carmen no Jardim Botânico. Helena passou a tarde se preparando, revisando mentalmente cada argumento, cada resposta possível. Rodrigo ofereceu acompanhá-la, mas ela recusou. Preciso fazer isso sozinha. Ela precisa me ver como líder independente, não como esposa protegida. A noite chegou carregada de ansiedade. Helena deitou-se ao lado de Rodrigo, mas o sono demorou horas para vir. Quando finalmente adormeceu, sonhou com labirintos de mármore, onde vozes sussurravam julgamentos em idiomas que ela não conseguia identificar. A mansão Cavalcante no Jardim Botânico era uma construção colonial imponente, cercada por jardins meticulosamente cuidados. Helena chegou às 10 da manhã em ponto, dirigindo seu próprio carro, um sedã modesto que contrastava com os veículos de luxo estacionados na garagem. A governanta a recebeu com polidez fria, conduzindo-a através de corredores decorados com arte colonial brasileira até um salão de estar onde Carmen aguardava. A matriarca tinha 72 anos, mas sua postura ereta e olhar afiado pertenciam a alguém décadas mais jovem. Cabelos brancos presos em coque severo, tailleur bege impecável, joias discretas mais caras. Ela não se levantou quando Helena entrou. Sente-se. Não foi um convite, foi uma ordem. Helena sentou-se na poltrona indicada, mantendo as costas retas e as mãos tranquilamente no colo. Obrigada por me receber, dona Carmen. Não tive muita escolha, pelo visto. Você parece determinada a se tornar o centro das atenções. O tom era gélido. Vi os vídeos, li os comentários. Muito impressionante, devo admitir. Não era minha intenção buscar atenção, apenas apresentar o projeto. Por favor. Carmen acenou desdenhosamente. Não me insulte com falsa modéstia. Você sabia exatamente o que estava fazendo naquele palco. Cada palavra calculada, cada pausa estratégica. Teatro muito bem executado. Helena respirou fundo, controlando a raiva que começava a borbulhar. Não foi teatro, foi verdade. Minha verdade. Sua verdade está causando problemas. A família Cavalcante construiu sua reputação em discrição, classe, comportamento apropriado, não em espetáculos públicos e busca por holofotes. Com todo respeito, dona Carmen, o mundo mudou. Discrição não constrói movimentos sociais, não inspira jovens, não transforma vidas. Os olhos de Carmen se estreitaram. E quem disse que nossa função é transformar vidas? Nossa função é preservar patrimônio, manter legado, garantir que o nome Cavalcante continue relevante nas gerações futuras.
O nome Cavalcante só continuará relevante se significar algo além de dinheiro acumulado. Helena inclinou-se para a frente. Os jovens de hoje não respeitam fortunas construídas por gerações antigas. Eles respeitam impacto, mudança, contribuição real. Que arrogância! Carmen soltou uma risada sem humor. Você está na família há menos de um ano e já se acha no direito de redefinir nossos valores? Não estou redefinindo, estou expandindo. Helena manteve a voz firme. Eduardo acreditou no projeto. Rodrigo me apoia. Investidores sérios estão comprometidos. A única resistência vem da senhora. E acha que isso não significa nada? Minha opinião, minha experiência de décadas? Significa muito, mas não pode ser o único fator decisório. O silêncio que se seguiu foi tenso. Carmen estudou Helena com intensidade que faria a maioria das pessoas desviar o olhar. Mas Helena sustentou o contato visual, sem desafio agressivo, mas sem submissão. Finalmente, Carmen recostou-se na cadeira. Você é mais resiliente do que imaginei. Mais esperta também. Obrigada. Não foi elogio. Foi observação. Ela tomou um gole de chá que esfriava na mesinha de centro. Mas resiliência e inteligência não são suficientes. Este mundo que você quer conquistar vai te esmagar da primeira forma que encontrar. E quando isso acontecer, será o nome Cavalcante que sofrerá as consequências. Ou será o nome Cavalcante que se fortalecerá por ter sobrevivido e crescido. Helena pausou. A senhora tem medo que eu fale ou medo que eu tenha sucesso? A pergunta pegou Carmen de surpresa. Por um segundo, sua máscara de controle absoluto tremeu. Ambos. Ela admitiu finalmente. Seu fracasso nos envergonha. Seu sucesso muda tudo o que construímos. De qualquer forma, perdemos algo. Ou ganham algo novo, algo mais significativo. Helena levantou-se. Não vim aqui pedir permissão, dona Carmen. Vim mostrar respeito ao informá-la pessoalmente que seguirei em frente, com ou sem sua aprovação. Carmen também se levantou, e pela primeira vez, algo que poderia ser interpretado como admiração brilhou em seus olhos. Você tem coragem. Vou lhe dar isso. Ela caminhou até a janela observando os jardins. Muito bem, siga em frente com seu projeto, mas não me peça ajuda quando as coisas complicarem. E vão complicar, Helena. Sempre complicam. Entendo. Duvido. Carmen virou-se. Mas você vai aprender. À força, se necessário. Helena saiu da mansão com as mãos tremendo ligeiramente, mas a cabeça erguida. Havia sobrevivido ao confronto com a matriarca, mas as palavras finais de Carmen ecoavam em sua mente como um presságio sombrio. As coisas vão complicar. Sempre complicam. 3 semanas se passaram como um furacão controlado. Helena mergulhou de cabeça na implementação do projeto, trabalhando 12 horas por dia entre reuniões com patrocinadores, refinamento de processos seletivos e estruturação de parcerias educacionais. O apartamento em Ipanema transformou-se em um escritório improvisado, com documentos espalhados pela mesa de jantar e videoconferências acontecendo a qualquer hora. Rodrigo observava com uma mistura de admiração e preocupação. Helena mal dormia, alimentava-se irregularmente e recusava pausas. A determinação que ele tanto amava nela começava a parecer uma obsessão. Você precisa desacelerar, ele disse numa quinta-feira à noite, encontrando-a ainda ao computador às 11 horas. Seu corpo vai cobrar a conta. Não posso desacelerar. Temos o lançamento oficial em 2 semanas. Helena nem tirou os olhos da tela. Ainda faltam confirmar 3 universidades parceiras e definir os critérios finais de seleção. Helena. Rodrigo fechou o laptop suavemente. Olha para mim. Ela piscou, como se acordasse de um transe. Olheiras escuras marcavam seu rosto. Suas mãos tremiam ligeiramente. Você está se queimando, ele disse com gentileza. E quando você queimar completamente, o projeto vai sofrer. Não é sustentável. Eu sei. A voz dela saiu pequena, vulnerável. Mas tenho tanto medo de falhar. Tantas pessoas estão contando comigo. Se eu errar, não serei apenas eu desmoronando. Serão milhares de jovens perdendo oportunidades.
Rodrigo puxou-a para seus braços. Você não está sozinha nisso. Temos uma equipe. Temos consultores. Você não precisa carregar tudo nas costas. Mas sinto que preciso, porque se algo der errado, vão culpar a mim. A menina da periferia que não tinha qualificação para liderar algo assim. E se der certo? Vão acreditar a você também. Mas primeiro, precisa sobreviver até o lançamento. Ele afastou-se o suficiente para olhar nos olhos dela. Me promete que vai dormir pelo menos 7 horas hoje? Helena hesitou, depois assentiu. Prometo. Mas o universo tinha outros planos. Às 6 da manhã, seguinte, o celular de Rodrigo explodiu com ligações urgentes. Helena acordou com ele já vestido, falando rapidamente ao telefone com expressão tensa. Quando isso aconteceu? Quanto? Tem certeza absoluta? Ela sentou-se na cama, o coração acelerando. Rodrigo desligou e virou-se para ela com o rosto sombrio. Temos um problema sério. O quê? A conta da fundação. Alguém desviou 500 mil reais. O mundo pareceu parar. Helena levantou-se de um salto, a tontura matinal ignorada. Como é possível? Temos controles, auditorias, múltiplas assinaturas. Eu sei. E ainda assim aconteceu. Rodrigo passou a mão pelo cabelo, frustrado. O contador descobriu hoje, de manhã. Transferência autorizada ontem à tarde, disfarçada como pagamento para fornecedor. Mas o fornecedor não existe. Quem autorizou? Essa é a parte que não faz sentido. Ele mostrou o celular, uma captura de tela da transação. A assinatura digital é sua. Helena sentiu o sangue gelar. O quê? Isso é impossível. Eu não autorizei nada ontem. Passei o dia inteiro em reuniões externas. Eu sei, mas o sistema registra sua credencial de acesso. Seu login, sua senha, sua autorização biométrica. Rodrigo, você acredita em mim? A voz dela tremeu. Claro que acredito. Ele a abraçou rapidamente. Sei que você não fez isso, mas precisamos descobrir quem fez e como. Amanhã se transformou em um pesadelo burocrático. Reuniões de emergência com advogados, auditores e o conselho da fundação. Helena sentou-se em uma sala de conferências fria, explicando repetidamente sua localização e atividades do dia anterior. Celulares foram verificados, computadores analisados, registros de acesso revisados minuciosamente. Eduardo Cavalcante chegou ao meio-dia, rosto grave. A polícia foi acionada. Isso é fraude corporativa. Precisamos tratar como crime. Mas o projeto, Helena sussurrou, o lançamento, se isso vazar para a mídia... Já vazou. Eduardo mostrou o tablet. Um site de notícias financeiras já publicava a manchete. Fundação Mendes Cavalcante investiga desvio de recursos. Esposa de bilionário sob suspeita. Helena sentiu náusea subir. Como descobriram tão rápido? Alguém avisou a imprensa. Eduardo olhou ao redor da mesa, onde 5 membros do conselho se sentavam. Alguém nesta sala ou muito próximo a ela. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Desconfiança pairava no ar como fumaça tóxica. Isso é ridículo, declarou o Dr. Martins, um dos conselheiros mais antigos. Helena mal conhece os sistemas. Como poderia orquestrar algo assim? Exatamente por isso que não orquestrei, Helena respondeu, voz firme, apesar do tremor interno. Mas alguém que conhece bem os sistemas, que tem acesso privilegiado, que sabia meus horários, essa pessoa sim poderia. Os olhares começaram a se mover ao redor da mesa, cada conselheiro avaliando os outros. Está sugerindo que foi um de nós? Beatriz Nogueira, a única mulher no conselho além de Helena, soou indignada. Que absurdo! Não estou sugerindo nada, estou observando fatos. Helena manteve a calma, embora seu mundo desmoronasse. E o fato é que alguém com conhecimento interno e acesso avançado executou isso. A reunião se dissolveu em acusações veladas e defesas inflamadas. Rodrigo tentou manter a ordem, mas a desconfiança já havia se instalado. Quando finalmente se dispersaram, Helena encontrou-se sozinha com Eduardo na sala vazia. Eu não fiz isso, ela disse novamente, precisando que alguém acreditasse. Eu sei, filha.
Eduardo usou o termo afetuoso pela primeira vez. E vamos provar, mas até lá precisamos preparar para o pior. O pior veio nas 48 horas seguintes. As redes sociais explodiram com especulações. Os mesmos comentários que a exaltavam semanas atrás, agora a destruíam. Eu sabia que era golpista. Casa com bilionário e rouba a fundação educacional. Nojento. Pobre Rodrigo, enganado por mulher oportunista. Devolvam o dinheiro dos doadores. Cadeia nela! Helena parou de ler depois do 100º comentário. Trancou-se no quarto, recusando ligações, ignorando mensagens. Rodrigo tentou consolá-la, mas ela estava além do consolo. Tudo o que construíra, cada passo que dera, cada palavra que pronunciara, desmoronava como castelo de areia. Foi Carmen quem finalmente a tirou da espiral descendente. A matriarca apareceu no apartamento sem avisar, na manhã do 3º dia. Encontrou Helena, ainda de pijama, olhos inchados de chorar. Levante-se. A voz de Carmen era dura, mas não cruel. Não consigo. Acabou. Tudo acabou. Acabou quando você desistir. Enquanto houver fôlego, a luta. Carmen sentou-se na beirada da cama. Você acha que eu construí minha posição nesta família sem enfrentar calúnias, sem ser atacada por quem me queria ver cair? Helena olhou para a sogra surpresa. Quando casei com Antônio Cavalcante, há 50 anos, a família dele me odiava. Diziam que eu era interesseira, que vinha de família inferior, que não tinha educação adequada. Carmen sorriu amargamente. Passaram anos tentando me quebrar. E sabe o que eu fiz? O quê? Provei que estavam errados. Não com palavras ou lágrimas, com ações. Aprendi tudo o que precisava aprender. Tornei-me indispensável. Construí aliados. E quando tentaram me derrubar, eu já estava forte demais para cair. Helena sentou-se devagar. Como aguentou? Raiva produtiva. Carmen ficou de pé. Deixe que essa injustiça te alimente, não te destrua. Alguém te armou uma cilada. Agora você vai descobrir quem e fazer com que se arrependam. Algo acendeu dentro de Helena. A tristeza começou a se transformar em determinação. Mas como? As evidências todas apontam para mim. Evidências podem ser fabricadas, e quem fabrica deixa rastros. Carmen caminhou até a porta. Contratei um investigador particular, especialista em crimes digitais. Ele chega hoje à tarde. Por que está me ajudando? Carmen pausou, mão na maçaneta. Porque você me lembrou algo que eu havia esquecido. Que força não vem de berço ou sobrenome, vem de recusar-se a quebrar. Ela olhou para trás. E por quê? Bem lá no fundo, eu respeito isso, mesmo que nunca admita publicamente. Quando a porta fechou, Helena permitiu-se chorar mais uma vez. Mas estas eram lágrimas diferentes, não de derrota, mas de catarse. Quando finalmente parou, levantou-se, tomou banho e vestiu-se com cuidado. Rodrigo a encontrou na cozinha, preparando café forte. Você está bem? Ele parecia exausto de preocupação. Não, mas vou estar. Helena serviu 2 xícaras. Alguém me armou. Alguém muito inteligente, muito bem conectado, que sabia exatamente como me atingir. Qualquer suspeita? Várias, mas suspeitas não bastam. Ela tomou um gole do café quente. Precisamos de provas, e vamos encontrá-las. Carmen contratou um investigador. Eu sei, ela me contou. Helena sorriu fracamente. Quem diria que minha aliada mais improvável seria a pessoa que mais se opôs ao nosso casamento? O mundo é estranho assim. Rodrigo abraçou-a por trás. Vamos resolver isso, juntos. Juntos, ela repetiu, segurando as mãos dele com força. Mas ambos sabiam que a batalha estava apenas começando. Quem quer que tivesse executado o golpe era sofisticado, paciente e implacável. E pessoas assim raramente paravam no primeiro ataque. A guerra silenciosa havia começado. O investigador que Carmen contratou era o oposto do que Helena esperava. Augusto Ferreira tinha apenas 35 anos, usava óculos de armação grossa e carregava uma mochila desgastada cheia de equipamentos eletrônicos,
Parecia mais um estudante universitário do que um especialista em crimes digitais. Dona Carmen me brifou sobre a situação, ele disse, montando seu laptop na mesa de jantar do apartamento. Desvio de R$ 500 mil usando suas credenciais digitais. Transferência autorizada através do sistema da fundação às 14h30. Às 7 de ontem, correto? Correto, Helena confirmou sentando-se ao lado dele. Mas eu estava em reunião externa das 2 às 5 da tarde. Tenho testemunhas. Testemunhas são boas, mas rastros digitais são melhores. Augusto começou a digitar rapidamente. Me dê acesso ao seu computador pessoal, celular e qualquer dispositivo que use para acessar os sistemas da fundação. Helena entregou seu laptop e telefone. Rodrigo observava da porta, braços cruzados, expressão tensa. Quanto tempo vai demorar? Ele perguntou. Depende do quão cuidadoso foi o invasor. Se for amador, algumas horas. Se for profissional... Augusto pausou, olhos fixos na tela. Pode levar dias. Não temos dias, Helena murmurou. O conselho está pressionando pela minha remoção. A mídia está nos destroçando. O lançamento do projeto é em 10 dias. Então vou trabalhar rápido. Augusto conectou vários cabos, telas múltiplas se iluminando. Mas preciso de silêncio absoluto e café, muito café. As horas se arrastaram. Helena tentou trabalhar em outros aspectos do projeto, mas a concentração era impossível. Cada notificação do celular a fazia pular. Cada vez que Augusto suspirava ou murmurava algo, seu coração acelerava. Rodrigo saiu para buscar comida e retornou com sanduíches que ninguém tocou. Eduardo ligou 3 vezes com atualizações da investigação policial, todas inconclusivas. A noite caiu sobre o Rio de Janeiro e Augusto continuava digitando, olhos vermelhos de cansaço. Às 11 da noite, ele finalmente recostou-se na cadeira. Encontrei algo. Helena e Rodrigo se aproximaram imediatamente. O quê? O que encontrou? Seu computador está limpo. Nenhum malware, nenhum acesso remoto, nenhuma vulnerabilidade óbvia. Augusto girou a tela do laptop. Mas encontrei isto no servidor da fundação. Um backdoor. Porta de entrada oculta instalada há aproximadamente 2 meses. Em português, por favor, Rodrigo pediu. Alguém instalou um programa que permite acesso ao sistema sem deixar rastros óbvios. Como ter uma cópia da chave de uma casa sem o dono saber. Augusto ampliou linhas de código. É sofisticado, muito sofisticado. Quem quer que tenha feito isso conhece profundamente segurança digital. Pode rastrear quem instalou? Helena perguntou, esperança acendendo. Estou tentando, mas a pessoa usou várias camadas de proteção, VPNs, proxies, roteamento através de servidores em diferentes países. Ele continuou digitando. Vai demorar, mas deixaram um erro. Todos deixam. Que tipo de erro? Um padrão. Quando você cria código, deixa uma assinatura digital, como caligrafia. Estou procurando essa assinatura em bancos de dados de programadores conhecidos. Helena sentou-se, processando a informação. Então alguém planejou isso há 2 meses. Instalou o backdoor, esperou o momento certo e executou o golpe usando minhas credenciais. Exatamente. E escolheram um momento estratégico, dia em que você estava fora, quando a transação não levantaria suspeitas imediatas. Augusto olhou para ela com algo parecido com admiração. Quem quer que seja, te estudou. Conhece sua rotina, seus padrões, suas vulnerabilidades. Um calafrio percorreu a espinha de Helena. Alguém próximo. Muito próximo, Augusto confirmou. Ou com acesso a quem está próximo. Rodrigo começou a andar de um lado para o outro. Conselheiros da fundação, funcionários administrativos, fornecedores com acesso privilegiado. A lista é longa. Vamos encurtá-la, Augusto prometeu. Continue me trazendo café, vou passar a noite aqui. Helena não conseguiu dormir. Ficou no sofá, observando Augusto trabalhar, sua mente correndo através de possibilidades. Quem ganharia com sua queda? Quem tinha habilidades técnicas? Quem tinha motivo? Beatriz Nogueira, do Conselho, era empresária de tecnologia. Tinha conhecimento e recursos. Mas qual seria o motivo?
Ciúmes? Preconceito? Ou algo mais profundo? Dr. Martins era mais velho, tradicional, mas seu filho trabalhava em cibersegurança. Acesso por procuração? E havia funcionários administrativos que ela mal conhecia, rostos sem nomes que circulavam pelo escritório da fundação. Às 4 da manhã, Augusto soltou uma exclamação. Achei! Helena saltou do sofá. Rodrigo saiu correndo do quarto. O quê? Quem é? Ainda não tenho nome, mas tenho localização. Augusto girou a tela. O backdoor foi instalado de um computador na rede interna da fundação. Escritório no 12º andar, sala 1205. Sala 1205, Helena repetiu, mente correndo. É a sala de reuniões do conselho. Computador compartilhado, Rodrigo completou. Todos os conselheiros têm acesso. Mas há logs de login, Augusto continuou navegando pelos dados. Aqui. No dia que o backdoor foi instalado, às 22h15, apenas uma pessoa estava logada no sistema. Ele pausou dramaticamente. Beatriz Nogueira. O nome pairou no ar como uma sentença. Beatriz, Helena sussurrou. A mulher que me humilhou no evento, que disse que eu era uma farsa. Motivo claro, Rodrigo disse, maxilar tenso. Ela te odeia desde o começo. Mas isso não é prova suficiente, Augusto alertou. Apenas mostra que ela estava logada quando o backdoor foi instalado. Um advogado habilidoso poderia argumentar que outra pessoa usou suas credenciais. Então precisamos de mais, Helena decidiu, determinação cristalizando. Precisamos conectá-la diretamente à transação fraudulenta. Estou trabalhando nisso. Mas vai demorar. Augusto esfregou os olhos cansados. O rastro de dinheiro é complexo. Foi enviado para uma conta fantasma, depois dividido e transferido através de múltiplas contas offshore. Quanto tempo? Helena perguntou. 48 horas, talvez 72. Não temos tanto tempo. O conselho vota minha permanência amanhã às 2 da tarde. O silêncio que se seguiu foi pesado. Rodrigo segurou a mão de Helena com força. Então vamos à reunião e confrontamos Beatriz, ele disse, sem provas completas, mas com o suficiente para criar dúvida. É arriscado, Augusto alertou. Se ela souber que estamos investigando, pode destruir evidências. E se não confrontarmos, Helena é removida e o projeto morre, Rodrigo contra-argumentou. Prefiro arriscar. Helena olhou entre os dois homens, depois para as telas cheias de dados digitais que poderiam ser sua salvação ou sua ruína. Uma decisão precisava ser tomada. Vamos confrontá-la, ela decidiu. Mas de forma inteligente. Augusto, você pode monitorar remotamente se ela tentar acessar ou deletar algo após a reunião. Posso. Vou instalar rastreadores em tempo real. Perfeito. Helena levantou-se, energia renovada correndo por suas veias. Rodrigo, preciso que você fale com seu pai. Precisamos de aliados no conselho, pessoas que confiam em mim. Doutor. Martins, certamente. Talvez Ferreira e Costa. 3 de 7 votos não é suficiente. Mas é um começo. Rodrigo beijou sua testa. Vamos virar esse jogo. O dia seguinte foi um borrão de preparação. Helena revisou cada detalhe da investigação, memorizou números, horários, padrões. Augusto continuou cavando mais fundo nos sistemas digitais, encontrando pequenas inconsistências que construíam um padrão maior. Eduardo Cavalcante trabalhou os bastidores, conversando discretamente com conselheiros, plantando sementes de dúvida sobre a narrativa oficial. Carmen, surpreendentemente, fez o mesmo em seus círculos sociais, defendendo Helena com ferocidade que chocou a própria nora. Às 13h30, Helena se vestiu com cuidado. Terno cinza escuro, impecável e profissional. Cabelo preso em coque elegante. Maquiagem mínima que escondia as olheiras, mas mantinha a aparência natural. Ela parecia uma executiva confiante, não uma mulher à beira do colapso. Rodrigo usava terno azul marinho, gravata de seda, postura militar. Juntos, caminharam até o prédio da fundação, ignorando as câmeras de imprensa acampadas na entrada. A sala de reuniões do conselho estava tensa quando chegaram. Os 7 conselheiros já estavam sentados,
Beatriz Nogueira no centro, expressão de satisfação mal disfarçada. Eduardo presidia a mesa, rosto neutro, mas olhos alertas. Vamos começar, Eduardo anunciou. Esta reunião extraordinária foi convocada para decidir sobre a continuidade de Helena Cardoso Cavalcante como diretora executiva do projeto educacional em face das acusações de desvio de recursos. Não são acusações, Beatriz interrompeu. São fatos. R$500 mil desapareceram sob autorização digital dela. As evidências são claras. As evidências são circunstanciais, Helena respondeu com voz firme. E eu tenho novas informações que lançam luz diferente sobre esta situação. Que informações? Dr. Martins perguntou, inclinando-se para a frente. Helena respirou fundo. Era agora ou nunca. Contratei um investigador independente especializado em crimes digitais. Ele descobriu que o sistema da fundação foi comprometido há 2 meses através da instalação de um backdoor, um programa que permite acesso não autorizado aos nossos sistemas. Ela pausou, deixando a informação assentar. Este backdoor foi instalado a partir de um computador nesta mesma sala. Murmúrios explodiram ao redor da mesa. Beatriz ficou pálida, mas rapidamente recompôs a expressão. Isso é absurdo. Está inventando histórias para se inocentar. Os logs do sistema mostram que apenas uma pessoa estava logada no horário exato da instalação. Helena manteve os olhos fixos em Beatriz. Você. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos os olhares convergiram para Beatriz, que se levantou bruscamente. Como? Se atreve? Isso é uma acusação leviana. Vou processá-la por difamação. Processe, Helena disse calmamente. Mas primeiro, que tal explicar por que seu login está registrado às 22h15 da noite de uma terça-feira, horário em que nenhuma reunião estava agendada? Eu trabalhava tarde, estava revisando documentos. Que documentos? Podemos verificar os arquivos acessados? Beatriz hesitou, e nessa hesitação sua culpa se tornou visível para todos na sala. Senhores, Eduardo interveio, voz carregada de autoridade. Proponho adiarmos a votação até que uma investigação completa seja concluída. Claramente, há mais nesta situação do que aparenta. Concordo, Dr. Martins. Disse imediatamente. Não podemos tomar decisão precipitada com estas novas informações. Outros conselheiros murmuraram acordo. Beatriz olhou ao redor, percebendo que a maré havia virado contra ela. Isto é ridículo, ela sibilou pegando sua bolsa. Não vou ficar aqui sendo acusada sem provas concretas. Na verdade, Augusto apareceu na porta, laptop em mãos. Acabei de encontrar provas muito concretas. A conta que recebeu os R$500 mil, rastreei através de 6 camadas de offshore. A conta final pertence a uma empresa registrada em seu nome, Beatriz, registrada há exatamente 3 meses. A máscara de Beatriz finalmente caiu completamente. Seu rosto passou de pálido a vermelho, de raiva a pânico em segundos. Por um momento pareceu que tentaria negar, mas então algo nela quebrou. Vocês não entendem, ela disse, voz tremendo. Não era sobre o dinheiro, era sobre justiça. Helena não merecia estar aqui. Ela não é uma de nós. Não tem direito a liderar projetos Cavalcante. Então decidiu me destruir, Helena completou, voz baixa, mas carregada de emoção. Decidi mostrar que você era exatamente o que sempre soube que era, uma fraude, uma oportunista. Beatriz riu amargamente. Mas vocês são tão cegos, todos vocês, cegos por esse teatro de humildade e superação. Eduardo levantou-se, voz cortante como lâmina. Beatriz Nogueira, você está removida do conselho imediatamente. A polícia será acionada e aconselho que contrate um excelente advogado. Beatriz saiu da sala com passos rígidos, costas eretas mesmo na derrota. A porta fechou atrás dela com um som definitivo. Helena sentou-se devagar, pernas tremendo. Rodrigo colocou a mão em seu ombro, apoiou silencioso. A votação, Dr. Martins disse gentilmente. Proponho que Helena seja não apenas mantida, mas que receba nosso apoio formal e público. Todos a favor?
6 mãos se levantaram, unânime. Helena fechou os olhos, lágrimas finalmente escapando. Não de tristeza, mas de alívio esmagador. Havia vencido. Contra todas as probabilidades, havia vencido. Mas ao olhar pela janela, vendo o Rio de Janeiro se estender abaixo, ela sabia que batalhas assim nunca terminavam realmente. Sempre haveria uma próxima Beatriz, um próximo ataque, um próximo teste. A diferença era que agora ela sabia que poderia sobreviver. E mais que sobreviver, prosperar. O lançamento oficial do Projeto Horizontes aconteceu em um sábado ensolarado de setembro, 3 semanas após o escândalo ter sido resolvido. Helena escolheu um local simbólico, uma escola pública na zona norte do Rio de Janeiro, mesma região onde estudantes de baixa renda que o projeto pretendia ajudar viviam suas vidas. 200 pessoas lotavam o pátio da escola. Não eram socialites cobertas de joias ou empresários de terno. Eram jovens estudantes de olhos brilhantes, professores dedicados, pais esperançosos e líderes comunitários que raramente viam recursos chegarem até suas comunidades. Helena subia ao modesto palco montado com equipamento de som emprestado, sentindo borboletas no estômago. Rodrigo estava na primeira fileira, sorrindo com orgulho. Eduardo ao seu lado, Carmen surpreendentemente presente no fundo, discreta, mas atenta. "Bom dia", Helena começou, dispensando o português formal que usara no evento de gala meses atrás. "Meu nome é Helena, e eu cresci bem parecido com vocês." A plateia se aquietou. Atenção total. Nasci em apartamento de 2 cômodos. Minha mãe costurava, meu pai dirigia ônibus. Conheci biblioteca pública antes de conhecer shopping center. E durante muito tempo, achei que meu mundo seria sempre pequeno. Não por falta de vontade, mas por falta de acesso. Ela viu cabeças assentindo, reconhecimento nos rostos jovens. Mas tive sorte. Encontrei livros que me mostraram que conhecimento não tem preço. Aprendi que idiomas são pontes entre mundos. Descobri que inteligência não mora em CEPs nobres. Mora em mentes curiosas dispostas a trabalhar duro. Helena respirou fundo, emoção ameaçando quebrar sua voz. Este projeto não é caridade, não é esmola, é reconhecimento. Reconhecimento de que existem milhares de jovens brilhantes neste país que só precisam de oportunidade, não de pena, não de condescendência, mas de portas abertas. Os aplausos começaram espontaneamente, crescendo em ondas. Hoje lançamos oficialmente o Projeto Horizontes. Ofereceremos 500 bolsas integrais no primeiro ano. Cada bolsista terá mentoria individual, acesso a cursos de idiomas, preparação para vestibulares e conexões com empresas que valorizam talento acima de sobrenomes. Uma menina na segunda fileira, não mais que 15 anos, limpava lágrimas discretamente. "E eu prometo a cada um de vocês, não vou esquecer de onde vim. Não vou deixar que este projeto se torne mais um programa bonito que existe só no papel. Vou lutar por cada bolsista como lutaria por mim mesma há 10 anos. A ovação foi genuína, calorosa, diferente dos aplausos educados do Copacabana Palace. Era gratidão crua, esperança tangível. Helena desceu do palco e foi imediatamente cercada por jovens com perguntas. Como se inscrever? Quais os requisitos? Tinha limite de idade? Ela respondeu cada pergunta com paciência, anotando nomes, ouvindo histórias, vendo reflexos de seu próprio passado em cada rosto esperançoso. Rodrigo observava de longe, coração transbordando. Aquela mulher, sua esposa, tinha transformado humilhação em propósito, dor em projeto, rejeição em revolução silenciosa. "Ela é extraordinária", Eduardo comentou ao seu lado. "Você escolheu bem, filho." "Não escolhi. Tive sorte de ela me escolher." Carmen aproximou-se dos dois, expressão indecifrada. "Eu estava errada sobre ela." Eduardo e Rodrigo viraram-se surpresos. "Admitir erro não é meu forte", Carmen continuou, olhos fixos em Helena rodeada de jovens. "Mas aquela mulher tem algo que nossa família perdeu há gerações. Propósito real. Conexão com realidade. Ela vai mudar o significado do nome Cavalcante."
E você está bem com isso? Rodrigo perguntou cautelosamente. Estou aprendendo a estar. Carmen sorriu fracamente. Mudança assusta, mas estagnação mata. Talvez seja a hora da família Cavalcante evoluir. O evento durou 4 horas. Quando finalmente terminou, Helena estava exausta, mas radiante. Rodrigo a encontrou sentada em um banco do pátio, observando o sol começar a descer. Cansada? Exausta, mas feliz. Realmente feliz. Ela encostou a cabeça em seu ombro. Obrigada por acreditar em mim, mesmo quando eu duvidava de mim mesma. Sempre vou acreditar. Ele beijou seu cabelo. Você é a pessoa mais forte que conheço. Não sou forte. Só sou teimosa demais para desistir. Eles riram som leve carregado pelo vento morno da tarde. 3 meses depois, os resultados do primeiro processo seletivo foram divulgados. 500 bolsas distribuídas para jovens de todos os estados brasileiros. Histórias começaram a emergir. Uma menina de Manaus que aprendera inglês vendendo artesanato para turistas. Um garoto de Salvador que estudava programação em computadores da Lan House. Uma jovem de Porto Alegre que trabalhava de dia e estudava de madrugada. A mídia que havia destruído Helena meses atrás agora a exaltava. Revistas queriam entrevistas. Programas de televisão faziam convites. Universidades pediam para ela palestrar. Mas Helena mantinha os pés no chão. Visitava pessoalmente algumas comunidades dos bolsistas, conversava com famílias, ouvia histórias, ajustava o programa baseado em feedback real. Beatriz Nogueira foi condenada a 5 anos de prisão por fraude e desvio de recursos. O julgamento foi discreto, uma nota de rodapé em jornais financeiros. Helena não sentiu satisfação com a sentença, apenas tristeza de que tanto talento e recursos tivessem sido desperdiçados em ódio. Em uma noite de dezembro, 1 ano após o acidente com a taça de cristal, Helena e Rodrigo retornaram ao Copacabana Palace para o jantar anual da fundação. Desta vez, Helena usava vestido azul marinho por escolha, não por limitação financeira. Tinha joias agora, presentes de Rodrigo, mas preferia a simplicidade. Quando entraram no salão, as conversas não cessaram. Não houve sussurros venenosos. As pessoas se aproximaram com respeito genuíno, cumprimentando-a, parabenizando pelo sucesso do projeto, pedindo conselhos. Madame Dubois, a embaixadora francesa, abraçou Helena calorosamente. Você se tornou inspiração internacional, ma chère. Estamos replicando seu modelo em 3 países africanos. Giovanni Martinelli, o investidor italiano, trouxe a filha adolescente. Queria que ela conhecesse uma mulher de verdade, não influenciadora de Instagram, mas alguém que constrói legados. Até membros da velha guarda, pessoas que haviam torcido o nariz inicialmente, agora a tratavam com deferência. Alguns sinceramente impressionados, outros apenas seguindo a maré social. Helena aprendera a distinguir. Durante o jantar, Eduardo fez um anúncio. Este ano a Fundação Mendes Cavalcante alcançou números recordes. 500 jovens bolsistas, 85% de taxa de aprovação em universidades públicas, parcerias com 17 empresas multinacionais. E tudo isso sob liderança extraordinária de minha nora. Aplausos encheram o salão. Helena, você gostaria de compartilhar alguns resultados? Ela levantou-se, tranquila agora naquele ambiente que 1 ano atrás a aterrorizava. Caminhou até o microfone e olhou para centenas de rostos atentos. 1 ano atrás quebrei uma taça neste mesmo salão. Alguns de vocês riram, outros me julgaram. E eu entendi. Eu era diferente. Vinha de lugar diferente. Falava de jeito diferente. Existia de forma diferente. O silêncio era absoluto. Mas descobri algo importante. Diferença não é fraqueza, é perspectiva. E perspectiva é exatamente o que mundos fechados precisam para evoluir. Ela sorriu, olhos varrendo a plateia. Nossos 500 bolsistas não são projetos de caridade. São investimentos em futuros líderes, cientistas, artistas, empreendedores. Alguns vão curar doenças, outros vão escrever livros, alguns vão abrir empresas.
E todos vão lembrar que alguém acreditou neles quando a sociedade dizia que não eram suficientes. Lágrimas brilhavam em alguns olhos ao redor das mesas. Então, obrigada. Obrigada aos que duvidaram, porque me fizeram mais forte. Obrigada aos que acreditaram, porque me deram coragem. E obrigada especialmente ao homem que me encontrou em uma livraria simples e viu não meu potencial de subir socialmente, mas meu coração de permanecer humana. Rodrigo limpou discretamente os próprios olhos. Helena desceu do palco sob ovação de pé, mas desta vez não retornou imediatamente à mesa principal. Parou no meio do salão, olhou ao redor uma última vez, memorizando aquele momento. Um ano atrás, sentia-se intrusa naquele espaço. Hoje, sabia que pertencia. Não porque havia se moldado ao mundo deles, mas porque havia expandido a definição do que pertencimento significava. Meses se transformaram em anos. O projeto Horizontes cresceu exponencialmente. 2.000 bolsistas no terceiro ano, 5.000 no quinto. Histórias de sucesso se multiplicavam. Uma bolsista foi aceita em Harvard, outra fundou startup de tecnologia social. Um grupo criou programa de alfabetização em comunidades ribeirinhas. Helena tornou-se referência nacional em educação inclusiva. Recebeu prêmios, deu palestras em TEDx, foi capa de revista. Mas a cada conquista, mantinha ritual de visitar pessoalmente comunidades carentes, lembrando-se de suas origens. Rodrigo e ela tiveram uma filha, Laura, que crescia ouvindo histórias sobre resiliência e possibilidade. Helena lia para ela em 5 idiomas, mas sempre terminava em português, sempre com livros que falavam de sonhos que pareciam impossíveis até se tornarem realidade. Carmen, agora com 76 anos, surpreendeu a todos ao se tornar mentora voluntária do projeto. Desperdicei décadas preocupada com status, ela confidenciou a Helena em um café da tarde. Você me mostrou que legado real se mede em vidas tocadas, não em fortunas acumuladas. Eduardo aposentou-se aos 70 anos, passando o controle da fundação completamente para Helena. É sua agora, ele disse na cerimônia de transição. Construa o futuro que imaginou. E Helena construiu, com a ajuda de equipe dedicada, com apoio de Rodrigo inabalável, com sabedoria de erros cometidos e lições aprendidas. O projeto Horizontes tornou-se modelo replicado internacionalmente, estudado em universidades, citado em políticas públicas. Mas a conquista que mais orgulhava Helena não estava em números ou prêmios. Estava nos e-mails que recebia semanalmente, jovens agradecendo pela oportunidade, pais chorando de alegria com filhos formados, professores compartilhando sucessos de alunos que quase desistiram, mas encontraram esperança no projeto. Em uma tarde tranquila, 10 anos após aquela noite fatídica no Copacabana Palace, Helena estava em seu escritório quando uma jovem bateu à porta. Tinha cerca de 20 anos, olhos brilhantes, sorriso nervoso. Desculpe incomodar, doutora Helena. Eu só queria conhecê-la pessoalmente. Claro, entre. Como se chama? Júlia. Fui bolsista na primeira turma. Acabei de me formar em medicina. Helena levantou-se, emoção imediata. Júlia, lembro de você, de Belém, certo? Sim, não acredito que lembra. A garota começou a chorar. Eu vinha de família que nunca teve ninguém com ensino superior. Trabalhava em mercado depois da escola. Achava que medicina era sonho impossível, mas consegui. Consegui por causa da senhora. Helena abraçou a jovem, suas próprias lágrimas caindo livremente. Você conseguiu por causa de você. Eu só abri uma porta. Você atravessou. Mas sem a porta, eu nunca teria chance. Elas conversaram por 1 hora. Júlia compartilhou planos de voltar para Belém, trabalhar em comunidades carentes, abrir portas para a próxima geração, assim como portas haviam sido abertas para ela. Era o ciclo perfeito. A revolução silenciosa se perpetuando. Quando Júlia saiu, Helena ficou sozinha no escritório, olhando pela janela para o Rio de Janeiro que agora chamava de lar. Pensou na menina que fora, organizando livros em prateleira de livraria, sonhando com mundos impossíveis. Pensou na taça quebrada, nos olhares de desdém,
nas palavras venenosas, e pensou em como tudo aquilo, cada humilhação, cada dúvida, cada obstáculo, havia sido necessário para construir quem ela era agora. O telefone tocou. Era Rodrigo. Oi, amor. Já está saindo? Em alguns minutos. Por quê? Laura quer jantar pizza hoje. Disse que é tradição de sexta-feira. Helena riu. Desde quando temos tradição de pizza? Desde que nossa filha de 6 anos decidiu que temos. A voz dele era puro carinho. Te amo. Você sabe disso, né? Sei. E te amo também. Chego em meia hora. Desligou o telefone e pegou a bolsa. Na parede do escritório, emoldurado, estava uma foto da primeira turma de bolsistas. 500 rostos sorridentes, esperançosos, corajosos. Cada um deles um universo de possibilidades. Helena apagou as luzes e fechou a porta. Amanhã haveria mais trabalho, mais desafios, mais jovens precisando de oportunidades. Mas hoje, neste momento, ela permitia-se simplesmente ser. Ser Helena. Ser esposa. Ser mãe. Ser mulher que provou que conhecimento é a ferramenta mais poderosa de transformação que existe. O elevador desceu suavemente. As portas se abriram para o lobby, onde seu motorista aguardava. Mas Helena dispensou-o com um aceno. Vou de metrô hoje. Preciso lembrar. Ele assentiu, acostumado com as excentricidades da patroa, que insistia em manter conexão com a vida real. Helena atravessou a rua, desceu as escadas da estação, passou a catraca com cartão comum. O vagão estava cheio de pessoas voltando do trabalho. Trabalhadores cansados, estudantes com mochilas pesadas, mães segurando crianças. Ela encontrou um espaço próximo à porta, equilibrando-se conforme o trem acelerava. Ao lado dela, uma menina de uns 14 anos lia livro, em inglês, lábios movendo-se enquanto decodificava palavras difíceis. Helena sorriu. Reconhecia aquela determinação, aquela fome de aprender. Desculpe, ela disse gentilmente. Posso perguntar o que está lendo? A menina olhou, surpresa. Great Expectations, de Charles Dickens. É para a escola, mas está muito difícil. É difícil mesmo, mas vale a pena. Helena pausou. Se precisar de ajuda, conheço um projeto que oferece aulas gratuitas de inglês e outras línguas. Chama-se Horizontes. Os olhos da menina se arregalaram. Eu ouvi falar, mas achei que era só para quem já é muito bom. Não, é para quem tem vontade de aprender. Só isso. Helena tirou um cartão da bolsa. Este é o site, se inscreve e continua lendo Dickens. A história de Pip vale cada palavra difícil. A menina pegou o cartão com mãos trêmulas, tratando-o como tesouro. Obrigada, muito obrigada. O trem parou na estação de Helena. Ela desceu, olhou para trás uma última vez e viu a menina ainda segurando o cartão, olhos brilhando com possibilidade recém-descoberta. E Helena soube, com certeza absoluta, que valera a pena. Cada lágrima, cada luta, cada momento de dúvida. Porque no final não era sobre ela. Nunca foi. Era sobre todas as meninas em metrôs, lotados lendo livros difíceis, sonhando com futuros que pareciam impossíveis. Era sobre manter viva a esperança de que conhecimento é poder, que origens não definem destinos, que resiliência e intelecto podem, sim, mudar o mundo. Uma taça quebrada, um discurso honesto, uma batalha vencida e milhares de vidas transformadas. Fim da história. Se a jornada de Helena tocou seu coração, saiba que cada história de superação é uma semente de esperança plantada. Helena provou que o valor de uma pessoa não está em seu berço, mas em sua coragem de continuar quando todos dizem para parar. Que conhecimento não tem, preço e oportunidade, não deveria ter endereço. Sua história nos lembra que a verdadeira revolução começa quando recusamos aceitar limites impostos por outros e construímos nossas próprias pontes para o futuro. Se você acredita que todos merecem uma chance de brilhar, independente de onde vieram, deixe seu like e se inscreva para mais histórias que inspiram, emocionam e provam que o impossível é apenas uma questão de perspectiva. Comente abaixo.
Qual foi o momento da história de Helena que mais tocou você? Vamos continuar essa conversa e juntos espalhar a mensagem de que resiliência e conhecimento podem, sim, transformar destinos.